também é polêmica, assim. A Ana Luísa, ela perguntou se é possível fazer esses contratos com a entidade, que a gente vê muito. É que a gente brinca lá que tem os pactos com o diabo, né? Que os picareta É. vende para fazer amarração, essas palhaçadas todas. Mas qual que é a visão da Umbanda Sagrada desse tipo de coisa, assim, de fazer amarração, pacto com o diabo? Se isso existe, tem essa conexão se torna hereditária, aí você faz o pacto e seu filho tem que pagar, essas lendas que tem em volta da Umbanda. É só que você Olha, comentasse alguma coisa. em 30 anos Já eu viu já vi. tanta marmotagem nesse tempo? Olha, em 30 anos eu já vi de tudo na Umbanda. Em 30 anos, eu, por exemplo, eu detesto filme de terror. Eu não gosto do Exorcista, eu detesto suspense, eu gosto de comédia, eu gosto de Enterprise. Nunca gostei de filme de terror. Mas eu já vi coisas na minha vida que poucas pessoas, eu falo, viram ou vão ver. Ou experiências que eu tive no centro. Eu tive experiências com pessoas que eu, particularmente, vi andando na parede e no teto. Eu preciso de 3 pessoas para tirar o cara do teto andando no teto, incorporado com uma entidade. Eu tive que tirar ele do teto, o cara andando pelo teto do centro. Né? Isso é uma das coisas que eu vi. Né? A pessoa andando para trás, que nem se fosse Emily Rose, essas coisas todas aí, a gente já viu de tudo no centro de Umbanda. O que eu te falo? Existem essas amarrações, essas coisas? Existem. E isso é algo real. Existe amarração de mulheres, homens, pactos com o diabo, a pessoa vende, tudo isso é fato, existe. Só que é todo um comprometimento das pessoas muito complicado. Por exemplo, uma mulher pede para se amarrar com um cara aqui e tal, já é uma tranqueira para pagar para fazer isso. Acontece isso. Quando desencarnar, que é uma coisa que não vai dar certo, a primeira coisa que ela vai ver é aquela tranqueira na frente do outro lado que vai ter que aguentar do lado espiritual aquilo. Então, essas são práticas, quem sabe fazer, isso é real, existe, a gente quebra muito disso. Lá no centro, a gente tem vários e vários casos que já chegaram com pessoas que têm esse problema, pessoas que têm esses pactos, que fazem essas magias negras, que fazem esses horrores todos, que se aproximam de uma energia muito complicada e depois não conseguem sair dessa energia, porque você pensa que quando você domina, você está sendo dominado por isso. Não existe nenhum mago, nada que tenha um domínio total sobre aquilo que está fazendo. Quanto mais a gente faça, você estava falando, por exemplo, de corte, né? Quanto mais eu cortar para um Exu, mais eu tenho que cortar para ele, porque sem o corte ele não faz nada. E eu fico dependente dele, eu sou obrigado a alimentar ele, né? Então, todas essas ações que você faz do lado esquerdo, você sempre fica num final de dependência daquela energia. E aquela energia acaba te sobrecaindo em você, e a hora que você para de alimentar essa energia, o cara quer a sua alma. Isso é uma coisa muito real, Deldel. E a gente vê muito isso, e vê em pessoas que querem, né, passar por cima da espiritualidade, pessoas que acham que não tem nada, né, de dívida nisso, e tem isso. Né? A gente sabe que quando uma pessoa paga para uma outra pessoa fazer o trabalho, quem fez o trabalho tem, quem pagou tem, né? E todas elas são cúmplices daquilo. Mais cedo ou mais tarde vai ter o retorno disso. Né? Isso é uma lei, né, universal que nós acreditamos muito. Né?